Estou repostando este vídeo como uma mensagem incrível a respeito do profeta Elias, onde Jim Swaggart traz uma mensagem na qual ele reafirma o amor de Deus e o desejo de Deus de buscar o perdido pecador e resgatá-lo com seu poder. Muitos ainda criticam esse pregador. Eu sei que ele teve falhas, que ele errou, mas ele é tão humano quanto qualquer um de nós. Se nós procurarmos os mesmos defeitos dele em nós, vamos encontrá-lo. E principalmente se nós procurarmos os mesmos defeitos nas pessoas que o acusam, vamos encontrar intensificadamente. Então vamos deixar o juízo para Deus. Deus sabe de tudo. Mesmo que ele tenha errado, eu não vou desprezar a mensagem porque o mensageiro é falho. O mensageiro pode ser falho, mas a mensagem é do Deus perfeito que deseja aperfeiçoar a obra dele na sua vida. Então, vamos ouvir agora com calma essa mensagem, vamos ver qual o recado que nós temos para os dias atuais, porque esse homem trouxe uma mensagem carregada de unção, mudou muitas vidas ao redor do mundo, muitas pessoas tiveram a vida transformada pelo poder de Deus. E nesta mensagem, ele nos faz refletir sobre as escolhas que fazemos entre o bem e o mal, entre a vida e a morte, entre Deus e Baal. Escolha Deus, escolha Jesus. Vamos ver a mensagem. Deus te abençoe. Os colaboradores e amigos do Ministério Jim Swaggart convidam você a se unir conosco nesta hora de culto e louvor, quando Jim Swaggart vai proclamar com ousadia a mensagem do poder de Jesus para mudar vidas. Sometimes gently sing. Senhor, Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, esta é a segunda vez que isso se diz numa oração. Fique hoje sabido que tu és Deus em Israel e que eu sou o teu servo e que segundo a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus e que a ti fizeste retroceder o coração deles. Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha e as pedras e a terra e ainda lambeu a água que estava no rego. Eu quero tirar o meu tema da parte final desta passagem. O fogo caiu. Elias. A Bíblia não diz muita coisa sobre Elias. Eu já notei que ela não fala muito sobre os profetas. Diz somente Elias o tesbita. E naquele dia ele enfrenta aqueles 450 profetas de Baal. E ele anunciou a Israel, ao inferno e ao mundo, o Deus que responder por fogo é Deus. Aleluia. Vejamos o que Elias fez. A Bíblia diz que antes de tudo, Elias foi consertar o altar que estava quebrado. É uma coisa estranha, Deus deu ordem que devia haver só um altar em Israel, que devia estar em Jerusalém, que devia estar no templo, e nenhum outro altar devia ser erguido na terra. E a razão de outros altares serem levantados foi que Acabe não queria um altar em Jerusalém para Deus. E assim, quando ele achou ele o destruiu. E a Bíblia diz, Elias, então, restaurou esse altar quebrado. E esta é a primeira coisa para a qual eu quero chamar a sua atenção. E peço que Deus me ajude a esclarecer isso. Esta é a sementeira do cristianismo. É a sementeira dos metodistas do passado, batistas, presbiterianos, episcopais, luteranos, de todos os pentecostais que já viveram, e eu estou falando agora da sua sementeira. Talvez se afastassem, mas este é o alicerce da nossa fé. Do que você está falando? Deus
quer que renovemos o altar do nosso coração. Esta é a antiga mensagem que traz você de volta ao Calvário. O que é um altar? Ele restaurou o altar, era um altar de pedras e tudo mais, mas nós estamos na nova aliança agora, mas o princípio é o mesmo. Deus quer a reparação do altar da sua vida. E para que é o altar? É para morrer nele. E o que deve morrer nele? O que deve morrer nele? O que deve morrer nele? O eu, feio, fedorento, podre e depravado eu. E ele tem de morrer. Ele tem de morrer, ele tem de morrer. Eu estava na Califórnia há pouco tempo e estava orando certa manhã e eu disse: Deus, eu estava batido. Eu disse: Senhor, tu me falas para dizer certas coisas. Mas o fato é que, eis o resumo da minha oração. Algumas dessas coisas são duras. Meus irmãos não entenderão. Tive uma mensagem para os católicos e procurei entregá-la. Posso ter tropeçado, mas fiz o melhor que pude. Tive uma mensagem para as denominações e fiz o melhor. Posso ter tropeçado, mas procurei fazer o melhor. E agora me dás uma mensagem para o mundo pentecostal. E ele disse: eu falei que ia ser difícil, não é? Eu disse: sim, Senhor, mas não me disseste que ia ser tão difícil. Oh, gente, vou ter de ser bastante franco e parece que tudo ficou ruim. Eu não disse tudo ficou melhor, eu disse tudo ficou ruim. E eu estava lá orando e chorando e Deus me disse: você tem coragem de dizer? Eu disse: esse não é o problema, Senhor. Se eu tenho coragem, a questão é se eu vou estar vivo depois disso. Mas eu continuei orando e disse: Senhor, vem ajudar-me. Eu te rogo, eu te imploro. Esta é uma oração que eu tenho feito vez após vez, com lágrimas, a 1h da madrugada, 3h da madrugada, nas mais diferentes horas do dia ou da noite, vez após vez. Ajuda-me a não dizer o que não queres que eu diga. Não me deixes pregar na carne. Não deixes o eu entrar. E Deus, como pode alguém clamar, orar, chorar, rogar e não achar Deus? Mas acontece. Quero dizer de novo: como pode alguém orar, clamar, interceder, lutar, buscar a palavra de Deus e deixar de achar Deus? É o que eu estava pedindo. O Senhor então me falou e disse: eu vou lhe dizer como pode ser feito. Ele disse: há muitos tronos na vida do homem. Eu sempre pensei que era um só. Ele disse: há muitos, porque o homem tem 2 partes, tem 3 partes e até 4 partes. Ele disse: há o trono da sua espiritualidade, o trono das suas finanças, o trono do seu lar, o trono da sua ambição. Ele me deu a lista toda e disse: em todas as áreas eu posso ter domínio, mas pode haver uma área em que eu não domine. E é essa área que falta aos meus pastores. Porque Satanás os ataca por esse lado. E os meus joelhos estavam tremendo. Comecei a me examinar com temor e tremor e com muita sinceridade. Jesus está no trono de todas as áreas da minha vida e ministério.
Vocês estão me olhando e eu estou sendo o mais sincero possível, mas não vou lhes contar o resultado dessa oração. Não contarei por quê. Quando você diz ao Espírito Santo que projete a luz do céu sobre a sua vida, e você está nu diante dele, e você ficará surpreso com o que ele vai revelar de errado, de desagradável. E ele diz: restaure esse seu altar caído. Estão me ouvindo? Estão ouvindo? Eu amo a Deus mais do que a tudo no mundo. Mas tenho que admitir que essa é uma batalha constante. 24 horas do dia, 7 dias da semana, sem um minuto de trégua sequer. E há ocasiões em que penso que não vou conseguir, que não posso fazer o que ele pede, mas toda vez que chego a esse ponto, lá no meu altar de oração, ouvindo alguém como aquele missionário que eu ouvi hoje à tarde, enquanto ele estava pregando aquele sermão, o Espírito Santo me falou e disse: você precisa da minha ajuda, eu vou dá-la. Glória! Aleluia! Aleluia! Estou aqui para dizer, se você quer obedecer, o inferno não pode impedi-lo, nem tampouco os demônios podem. Baal não pode. Jesus está vivo, Deus está vivo, Baal está morto, Deus vive, está no seu trono. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Aleluia! E eu vou vencer, nós vamos vencer. Estaremos na presença dele, poderemos ter marcas, mas vamos chegar lá com a ajuda e a graça de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória ao Cordeiro. Marchamos para Sião, a nossa muito linda Sião. Marchamos para Sião, a nossa muito linda Sião. O que a igreja tem a fazer é restaurar o altar em ruínas. É o que as igrejas precisam, é o que os coros precisam, é o que os diáconos precisam, é o que os evangelistas precisam, é o que os pastores precisam. Restaurar o altar em ruínas. Aleluia. Eu sou evangelista. Vocês sabem disso. E sempre tive um problema com isso. Quando o povo chega, eu quero impor as mãos para resolver logo. E às vezes acontece assim. Eu creio na imposição de mãos, mas esta é a minha natureza. Quando vejo almas virem com um problema, não sei do que precisam, eu quero logo resolver o caso. Sou evangelista. Se está no hospital, vou impor as mãos e orar, mas não me peça para ir de novo. Eu espero que se levante da primeira vez. Depois é com o pastor. Os evangelistas só agem uma vez. Pois bem, eu espero que fiquem curados logo. Eu tenho orado sobre isso. Porque quando a pessoa vem, eu sei que o Espírito Santo está agindo, eu sei que Deus está agindo, eu sei que o Espírito de Deus está trabalhando. Ele vai operar em alguns hoje aqui.
porque Ele sabe qual é o seu problema. Viram? Mas eu tenho algo a dizer. Talvez isso não aconteça logo. Não estou falando sobre salvação, estou falando de vitória. Pode custar lágrimas, pode ser até penoso, pode custar algum pranto, talvez custe algumas noites sem dormir. Não é que o Espírito Santo precise de tempo, mas leva tempo para Ele operar em nós. O escultor não trabalha com o cinzel e de repente aparece um cisne lindo. Eu não pareço um cisne? Mas ele trabalha com seu cinzel e leva muito tempo. E às vezes ele tem de jogar fora e começar tudo de novo. É um segredo que você precisa entender. Às vezes está quase concluído e se racha. E às vezes você pensa, consegui. E Satanás chega e derruba você de costas. Então ele diz, não adianta. Mas o Espírito Santo, ele não nos abandona. Ele toma você de novo e começa a usar o cinzel. Aleluia! Glória! Aleluia! Graças a Deus por isso. Graças a Deus, sim. Ele não desiste até que apresente você como obra completa perante Deus. Meu Deus, eu sinto isso. Vocês me entendem, irmãos? Se você trabalhou e chorou e orou e o diabo disse, você não tem jeito. E ele diz, você está pior hoje do que estava há 5 anos. Glória. O Senhor vai fazer um novo molde. Ele não desiste de você. Ele jamais irá desistir de você. Já os vi arrancados no abismo. Ele não desiste de vocês. Não pode desistir de vocês. Glória a Deus. Ele não desiste, ele não desiste. O céu diz, não larguem, fiquem firmes, até que tenham terminado pela minha graça e meu amor. Aleluia! Você sente isso? Alguns chegaram aqui abatidos. Você disse, eu vou desta vez. Eu vou para essas reuniões com Jimmy Swaggart lá em Baton Rouge e vou aguentar os mosquitos e a umidade. Se não conseguir, desisto. Não faça isso. Você não desiste. Porque o Espírito Santo não desiste. Ele é o enviado do céu. Glória a Deus, ele não desiste. Glória a Deus, aleluia. Ponto número 1. Restaure o altar caído. Ponto número 2. Não, Elias não disse isso. Eu digo. Ele fez um rego em toda a volta do altar. Abriu uma vala, um sulco. Sabe por que ele abriu um sulco? Porque estava dizendo, deste lado de cá é Deus, do outro lado o refúgio. Quer dizer, separação. 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 Você restaura o altar em ruínas, e aí o Espírito Santo separa você. Eu falo muito no Espírito Santo, mas ele é aquele que me ilumina, o Espírito Santo. Ele é Deus, e eu vou continuar falando no Espírito Santo. O Espírito Santo diz,
Você restaurou o altar arruinado. Agora saia do meio deles e então separe-se. E não toque em coisas impuras, e então eu o receberei. Mas há igrejas que têm uma porção de regras. São igrejas amarradas ao legalismo, e elas se atrapalham. Não temos regras para entrar em nossa igreja, senão uma regra e somente uma. Alguns não gostam disso. Não quero dizer gente daqui, mas alguns irmãos de fora me escrevem cartas e eu não gosto desse modo, eu sinto muito. Temos uma condição, é ser salvo, nascido de novo para ser membro da igreja. Você pode ter problemas, mas pode ingressar. Talvez precise muita coisa, mas pode ingressar. Talvez precise muito retoque, mas pode ser membro. Pergunto, se você pode se unir à igreja de Deus, por que não pode ser membro desta igreja? Vocês estão entendendo? Quando eu era menino, você entrava para a igreja, havia muitas regras a seguir e decorar, um compromisso para assinar. Não vou fazer isso, nem aquilo, nem nada. Era uma lista bem longa, eram regras que não acabavam. E isso me perturbava. Eu não gostava disso. Porque você acaba tendo uma igreja cheia de hipócritas. Viram? Mas esperei. Se a pessoa está dentro, nós podemos ajudá-la. Entendem o que eu digo? Mas quando se trata de líderes, quando é o regente do coro, quando se trata dos membros do coro e ficamos sabendo, quando se refere aos membros da igreja, a coisa é outra. Se eles não tiverem uma conduta exemplar, então, fora, rua. Vocês entendem o que eu digo? Não estou sendo duro, são líderes. Devem ser pessoas espirituais, exemplos do corpo de Cristo, a fé e a igreja. Os amamos, mas não ficam. Separação do mundo. Agora eu quero ser bonzinho e pregar para vocês algumas coisas que eu acho que vocês precisam ouvir. Vamos lá. No capítulo 15 do livro de Atos, creio que é no capítulo 15, eu não verifiquei, mas acho que é, tiveram o primeiro concílio das Assembleias de Deus. Não, era da Igreja de Deus, sinto muito. Não, eram os batistas, sinto muito. Bem, foi o primeiro concílio cristão. Pedro estava lá, Paulo estava lá, João estava lá. E Tiago, o irmão de Jesus, meio-irmão, é que ocupava a presidência. No final daquela reunião, eles firmaram 4 princípios, se quiserem chamar, chamem regras. 4 regras. Se puder me lembrar, uma delas, a primeira era não comer nada oferecido a ídolos. Segundo, não comer nenhuma carne sufocada. Terceiro, não comer sangue. Quarto, não cometer fornicação. E senhores, estou certo que todos sabem, mas eu pensei muitas vezes, foi isso o melhor que eles conseguiram? Vocês também? Leram isso no capítulo 15 de Atos e pareceu tolo a vocês? A igreja de Deus se reúne, o Espírito Santo lhes dá ordens e orientação, e é isso que eles nos apresentam. Não comam carnes oferecidas a ídolos, nem coisas sufocadas, nem sangue, não cometam fornicação. Mas um dia eu coloquei isso diante de Deus e disse, afinal, o que isso quer dizer? Porque Tiago foi guiado pelo Espírito, e não me parece que tenha sido um bom trabalho do Espírito Santo ou de Tiago. Eu não diria isso a vocês, mas disse a Deus. Ele disse, não, Tiago fez bem, o Espírito Santo foi perfeito.
Não é meu irmão nem minha irmã, mas sou eu, Senhor, aqui precisando de oração. E eu não vou tratar de todos eles, só digo isto: estas 4 coisas cobrem por completo a raça humana. Vou tratar só da primeira, preciso correr porque aquele relógio lá está maluco. Não comer sangue. Respeito à vida humana. Deus põe alto valor na vida humana. Por isso o aborto é tão condenável. Não comer nada sufocado, carne com sangue nela, porque isso tipifica o Calvário. O sangue, a vida está no sangue. E vocês sabem o que é fornicação, ainda que alguns pareçam não saber hoje em dia. Mas é da primeira que eu quero tratar, e é esta: não comam carne oferecida a ídolos. E eu pensava, Senhor, isso não se aplica a mim. Há 2000 anos atrás, não sei do que estavam falando, mas agora isso não se aplica a mim, não temos ídolos. Mas aí eu aprendi o que era. Os pagãos ofereciam ao seu ídolo um boi, um cordeiro, outra coisa ao seu deus Júpiter, Marte, Plutão, Astarte, Baal, Ísis e assim por diante. Atrás dos ídolos havia espíritos maus. Viram? E os pagãos criam que, quando comiam daquela carne, se ela estava no mercado, alcançava alto preço, porque eles achavam que quando comiam esta carne, eles estavam tendo comunhão com esse espírito. Entenderam? Como isso se aplica a mim hoje? Vou lhes dizer. Preste muita atenção. Quando você vai para um cinema e você paga 40 cruzados ou 60 cruzados, seja lá quanto for, para esse ingresso, e entra e assiste ao que Hollywood oferece a você, simplesmente você está tendo comunhão com os espíritos demoníacos que estão por trás de toda aquela sujeira. Você realmente está tendo comunhão com demônios. Ouviram-me? Entenderam? Estou falando de crentes. Como beber o cálice do Senhor e do diabo. E quando você gasta o seu dinheiro para assistir a um concerto de rock e ouve esses roqueiros com todas as forças do inferno que estão atrás deles, você tem comunhão no espírito com essas forças do inferno. Quando você compra esses discos, está me ouvindo? Você está me ouvindo? Ainda está acordado? Você me ouve? Senhora, quando você se apresenta aí vestida de um modo provocante ou indecente, sim, os tempos mudam, mas a lei de Deus não muda. Você está tendo comunhão com os espíritos maus que fomentam a lascívia e a cobiça e os poderes do inferno. Vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Há 20 anos atrás estive num jogo de futebol americano em Houston, Texas. Sentei lá por 30 minutos ou 20 minutos ou coisa assim. Não pude aguentar. Bebiam por toda parte. Estavam bêbados ou tocados. O ar estava cheio de palavrões e imprecações. Era o primeiro jogo de futebol americano que eu assistia e foi também o último jogo profissional que eu vi. Alguns de vocês dirão, mas Jimmy Swaggart, você está mexendo comigo. Eu sinto muito, mas eu preciso dizer o que Deus me manda dizer.
Você está tendo comunhão com tudo que está acontecendo no mundo, no mundo, no mundo, no mundo, no mundo. Ódio, inveja, ciúme, maldade, cobiça, luxúria, lascívia, paixões. Você pode entender um crente, um filho de Deus, cheio do Espírito Santo. Você pode entender que vá à cidade de Memphis, Tennessee, e queira visitar a casa de Elvis Presley. Você está me dizendo, Jimmy Swaggart, que isto é pecado? Não, não é pecado, é só estupidez. Não tenho nada contra Elvis Presley. Realmente não tenho nada contra ele. Eu ia um dia falar com ele logo antes dele morrer, mas não sei o que aconteceu que impediu que eu fosse. Estávamos em Memphis, meu primo Jerry Lee e eu, e saímos para visitar Elvis Presley. Mas o assunto é outro. Mas o fato é que o mundo é mau, é podre, sujo e imundo, além do que se pode imaginar. Por que o Filho de Deus havia de querer ir ao mercado e ver esse pedaço de carne pendurado, com um rótulo nele, dizendo que tinha sido sacrificada aos ídolos? E por que quereria esse pedaço? Por que você quereria? Você que assiste na televisão, por que eu quereria? Você diz, eu sou crente, por que quereria? Há outros pedaços lá. Paulo disse, você pegar esse um por acaso, está bem? Se você está num avião e o motor para e você desce de paraquedas na casa de Elvis Presley, está bem? Eu estou usando um pouco de ironia com vocês. Isso nem merece ser mencionado, mas quero mostrar um ponto. Quero salientar uma coisa. Quando você senta em frente da televisão e vê os programas premiados, eu quero saber. Por que você quer saber? Que lhe interessa? Que interesse você tem? Você não é cidadão deste mundo, mas de outro mundo. É um peregrino, é um estrangeiro, está passando por aqui. Seu coração está nas coisas de cima. Eu tenho de encerrar o meu sermão. Ele levantou o altar, abriu um sulco, separação, depois pôs a lenha no altar, um tipo do Calvário. Religião sem cruz é a nossa maldição. Religião sem cruz é a nossa maldição. Eu fiz a declaração. Nos Estados Unidos vai sair na televisão e vai provocar reação. Eu sei que vai levantar poeira. Vou receber cartas, vou ser atacado por muitos, não por amigos batistas ou amigos católicos ou metodistas, mas por amigos pentecostais. Porque o maior ataque contra a cruz hoje não está vindo dos modernistas, está vindo dos pentecostais. Não diga amém, não é para se gloriar. O que quer dizer? Do que você está falando? Toda vez que você vê um pastor falar a respeito de pensamento positivo, ele está atacando a cruz. Pode não saber, mas é o que está fazendo. Toda vez que você vê um pastor falar sobre amor próprio, ele ataca a cruz. Pode não saber, mas é o que está fazendo. Toda vez que você ouve um pastor falar sobre psicologia cristã, cura interior, cura da memória e outras coisas desse tipo, ele está atacando a cruz. Está entendendo? Ouvi um pastor dizer há dias, com pastores pentecostais a aplaudi-lo calorosamente. Um deles era, diversos deles, meus amigos, e eu escrevi uma carta. Muito forte. O homem disse: o modo de glorificar Deus é amar a si mesmo. É mentira. É mentira. Lembrei as palavras de Jesus
Quem acha a sua vida, perdê-la-á, mas aquele que perde a sua vida, achá-la-á. Oh, eu não vou gastar mais tempo falando nisso. Ele pôs o sacrifício no altar. A cruz não serve sem o sacrifício. Derramou água, 12 cântaros ao redor, que é um tipo de governo. Quando você vem a Deus, você vem a um governo. Um governo sistemático e regular. Mas não tenho tempo para falar disso, porque vocês estão cansados. Vou terminar com isso. Quero que preste atenção. Ele fez sua oração. Todo Israel acompanhando suspenso, 450 profetas de Baal, com o corpo ferido e o sangue correndo do corpo deles, e o céu silencioso. E o velho profeta chega e ora. Eu li a oração dele hoje, e o fogo caiu. Lemos isto e exultamos. E eu exultei por anos, pensei, isso é maravilhoso, é vitória. O fogo caiu e Deus venceu. O fogo caiu. Satanás foi pisado, o fogo caiu. Mas o Senhor me falou há pouco tempo e disse: o Senhor não ganhou a luta, o Senhor não perde as batalhas. Não é possível que ele as perca. Ele disse: filho, quando o fogo caiu, isso não significa que Elias ganhou a vitória, ou mesmo que o povo de Deus teve vitória. Isso aconteceu, mas foi mais profundo. Quando aquele fogo caiu do céu, era a ira de Deus sendo derramada sobre a raça humana. Mas em vez da raça humana, caiu no sacrifício. E quando Elias orou, o mundo todo era culpado perante Deus. E o fogo devia ter caído sobre nós, fogo da sua ira contra o pecado. Mas Deus olhou esse sacrifício sangrento, e o céu se abalou e tremeu, e ele viu seu filho Jesus, que ia morrer séculos depois, e o fogo consumiu e lambeu a água, queimou as pedras e o pó. E em vez de o seu juízo cair sobre mim, e eu o merecia, caiu sobre Jesus. Oh, sim. Curvem a cabeça, por favor. Precioso Senhor da glória. Aleluia. O Espírito de Deus está agindo neste auditório. A mensagem foi bastante clara. Olhem para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Pai, eu te agradeço por Jesus. Eu te agradeço que o preço que ele pagou foi por mim. Eu te agradeço porque a ira que devia cair sobre mim, caiu sobre o teu único filho. Sou grato porque ele pagou tudo. O pecado deixou uma mancha carmesim, mas ele lavou mais alvo que a neve. Não conheço outra fonte senão o sangue de Jesus. Curvem a cabeça, fechem os olhos. A resposta aos males da raça humana foi apresentada a você hoje, confirmada pela palavra e pelo Espírito Santo. Quantos querem dizer:
Jimmy Swaggart, não estou vivendo como deveria. Preciso de Deus, porque esse fogo vai cair sobre você se você não voltar a Deus, como caiu sobre Jesus. A escolha é sua. Quantos erguem a mão dizendo: ore por mim? Vou pedir que todos levantem. Eles vão cantar um hino agora, e ouçam bem o que eu desejo dizer nessa hora. O Espírito me diz que lhes diga isto. O fogo caiu há 2000 anos atrás, na mente de Deus caiu. Um dia caiu em Jesus. Para o que quiser, venha e beba de graça da água da vida. Mas se você não vier, o fogo do juízo de Deus cairá sobre você, e pode cair nesta hora. Oh, Deus poderá cair agora. O sacrifício está aqui. Deus olha e ele vê a todos. Eles vão cantar, enquanto canto quero que venham todos que levantaram a mão, venham agora mesmo. Jesus, be Jesus in me. No longer me, but thee. Resurrection power, fill me this hour, Jesus. Venham agora, venham agora. Cantem com eles, coro, cante com eles. Oh, Jesus, be Jesus in me. No longer me, but thee. Resurrection power, Lord, please fill me this hour. Jesus, be Jesus in me. Peço que olhem para mim por um pouco. Eu sei que muitos dos que vieram para restaurar o altar, mas alguns não eram salvos. E não quero que se arrisquem a sair hoje deste lugar sem ter aceitado pela fé Jesus Cristo como seu Senhor, Mestre, Redentor e Salvador. E se você crer nele, e eu sei que você precisa fazer isso, venha cá, Mateus. Venha para Jimmy Swaggart. Estão vendo este menininho aqui? Jesus disse que devemos vir como crianças. Assim. Você ama Jesus, Mateus? Sim, senhor. Você é salvo? Sim, senhor. Nascido de novo? Sim, senhor. Batizado no Espírito Santo? Sim, senhor. O que vai ser quando crescer? Pastor. Vai ser pastor. Agora, esse garotinho pertence a um precioso casal que mora no Texas. Quantos anos tem, Mateus? 6. Tem 6, e ele sabe, tem 6. Jesus disse que nos tornemos como criancinhas. O que quer dizer? É aceitar Jesus sem perguntas. E eu vou fazer a oração de confissão. Quero que vocês façam comigo, aqueles que precisam fazer. E quero que creiam de todo o seu coração. E vocês não sairão deste lugar com mais nenhuma dúvida. Agora vamos orar. Curvem a cabeça e fechem os olhos. Amado Pai do céu, eu venho a Ti, em nome de Jesus. Perdoa os meus pecados, a minha vida cheia de rebelião. Perdoa-me, Senhor, limpa-me e lava-me
com teu precioso sangue. De acordo com tua palavra, Romanos capítulo 10, versículos 9 e 10. Com a boca eu confesso o Senhor Jesus. Sobre ele o fogo caiu. Em meu coração eu creio que ele morreu e Deus o ergueu dos mortos. E ele vive. Agora mesmo eu aceito Jesus Cristo como Salvador pessoal. Eu o sei, eu o creio, eu o proclamo, estou salvo. Aleluia! Glória a Deus. Aleluia.